A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nesta semana, vamos estudar a lição de número 6, que tem por data 6 de agosto de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Queridos, há uma clara relativização aí quanto à imagem bíblica do homem, né? O movimento progressista aí procura romper com os padrões bíblicos e desconstruir a masculinidade como nós encontramos na Bíblia, né? E na constituição biológica do homem. Por isso, queridos, é importante refletir a respeito dos impactos, né, que essa agenda pode causar aí no exercício do papel masculino, tal qual revelado nas Escrituras Sagradas. Então, a presente lição, queridos, que vamos estudar nesta semana, estimula então que os homens cristãos sejam generosos conforme o modelo bíblico representado por Boaz, que assumam aí o papel que se espera deles em sua família como marido, pai e líder. Então é preciso que trabalhemos o aspecto positivo do papel do homem na família e na sociedade, conforme as diretrizes da palavra de Deus. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição, né, que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 31 de julho de 2023, tem como título Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Queridos, Deus criou os seres humanos como seres sexuados, ou seja, macho e fêmea. No texto bíblico que lemos, podemos ver claramente, né, a distinção entre macho e fêmea na criação. Nesse versículo, a primeira vez que aparece a palavra homem, né, o termo hebraico aqui é Adam, que significa humanidade, que é a designação, né, da espécie humana, homem e mulher. Porém, queridos, na segunda vez que lemos a palavra homem, o termo hebraico muda para zakar, que significa macho. A palavra hebraica para mulher é nejbá, que significa fêmea. Então Deus criou, né, os seres humanos macho e fêmea, tendo aí como propósito a união sexual, conforme vemos aí em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Então Deus criou homem e mulher e os dotou aí de órgãos específicos e especialmente destinados à reprodução da espécie, chamados aí de órgãos sexuais ou genitais. Então, homem e mulher possuem genitália apropriada à reprodução. Então, notem, queridos, que Deus não criou um meio termo, né? Não criou um ser humano que, em determinado momento, pudesse assumir funções incompatíveis com a natureza do seu ser. Deus não criou um homem com possibilidades sexuais de desempenhar o papel da mulher no ato sexual e vice-versa. Ocorre, queridos, que a natureza pecaminosa, em função aí da queda no Éden, coloca o homem em rebeldia contra Deus. E pela influência do diabo, o homem continua se rebelando contra o Criador e sua palavra. Daí, né, as perversões na área sexual. A homossexualidade, por exemplo, surgiu aí em decorrência dessa rebeldia. Se o homem assume postura própria de mulher, se a mulher assume funções próprias do homem no ato sexual, caracteriza-se um comportamento contrário à vontade do Criador.
Deus nos criou para uma relação heterossexual. Então dizer que quem nasce gay morre gay, quem nasce lésbica morre lésbica, que se trata aí de uma opção sexual válida, que o homossexualismo é uma opção dentre outras, que tudo é permitido desde que satisfaça as partes envolvidas, que não existe pecado, que tudo é válido quando existe amor, que o homossexualismo é genético e por isso irreversível, que a única saída para os pais é aceitar, né, a opção sexual de seus filhos, e tantos outros, né, argumentos semelhantes, são vozes de pessoas que não vivem segundo os preceitos de Deus. São pessoas que estão sob o senhorio do mundo, né? São servos do mundo, fazem a vontade do Deus deste século, que lhe cegou aí totalmente o seu entendimento. Os pais não devem de maneira nenhuma se conformar com o pecado de seus filhos. As famílias cristãs com casos dessa natureza, né, e não são poucos, precisam saber que tudo é possível àquele que crê. Então, conviver com o pecado dos filhos sem reagir é pecar por omissão. A luta é difícil, mas não há vitória sem luta. Então, antes de chegarmos ao topo do monte, é imperioso passarmos pelo vale, onde há cobras, lagartos e jacarés. Todavia, não lutamos sozinhos, queridos. Nós temos ao nosso lado um general que nunca perdeu batalha, e é Jesus. Não há respaldo bíblico para o argumento, né, de que Deus é amor e por isso compreenderá a situação dos homossexuais. A opção dos homossexuais, o pecado dos homossexuais e que não deixará um filho ir para o inferno. Não nos esqueçamos de que Deus é amor, mas é também justiça. Deus não tolera o pecado. A única forma do pecador receber o perdão de Deus e livrar-se do inferno é crer em Jesus, confessar seus pecados e arrepender-se, deixar de pecar e permanecer na fé. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.